Opa, fala aí. Antes de mais nada, eu só queria dizer que se você estiver achando estranho de estar vendo um nome diferente aí na sua barra de notificações, pode ficar tranquilo porque se você não percebeu ainda, eu sou o Dev Incógnito. Mas no vídeo de hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre a arte de recomeçar. E o intuito desse vídeo é mais para falar um pouco sobre as mudanças aqui do canal, né? O que tá vindo pela frente e a minha visão agora sobre as paradas tudo aí do canal e etc. E também falar com vocês de como às vezes é importante a gente recomeçar do zero um projeto que a gente parou. Às vezes a gente só precisa parar para continuar de novo depois, dar uma descansada e continuar. Mas às vezes também a gente precisa recomeçar do zero. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso com vocês. Indo direto pro assunto do vídeo, eu criei rapidamente esse diagrama aqui para mostrar para vocês. Diagrama entre aspas, né, que tá só um monte de rabisco jogado aí, mas eu criei isso aqui rapidamente para explicar para vocês a ideia que eu quero apresentar para vocês sobre recomeço. Né? Que tudo começa, geralmente, né? Começa quando você tem um pequeno projeto estagnado. Você começou a criar um projeto ali que no meio do caminho talvez você começou a perceber que as ideias não estavam batendo, não estavam dando certo e ou por qualquer outro motivo, algum outro fator externo, e você acaba deixando esse projeto de lado. Aí você tem aqui um projeto estagnado. Beleza, esse é o início do nosso diagrama, do nosso pequeno diagrama. Eu espero que vocês aí que estão assistindo consigam entender o que eu quero explicar. A partir desse projeto estagnado que a gente tem, você tem duas opções, né? Bom, voltando aqui, eu dei uma refatorada no nosso diagrama porque eu tinha esquecido de algumas coisas importantes, né? Mas vamos voltar aqui rapidão. Basicamente, né, você tem um projeto estagnado e você tem duas opções. A primeira opção é desistir. Você desiste ali, esquece tudo que você já fez, deleta o projeto. Pode ser qualquer tipo de projeto, seja um jogo novo que você tá fazendo, um protótipo. Pode encaixar também em desenho, porque existe desenhos que levam dias para fazer. Tem várias coisas aí que pode se encaixar. Lembrando que quando eu falo de projeto, não significa só criação, mas significa qualquer coisa aí que pode mudar o rumo da sua carreira, seja estudo, começar a estudar para concurso, começar a fazer um curso novo, qualquer coisa. Então, quando você para ali, quando você perde a motivação e aquele projeto fica estagnado, a primeira opção que você tem é desistir. Né? Ficou difícil ali, você perdeu a motivação, tal, você pode desistir. Só que a partir da desistência, você provavelmente não vai ficar parado e vai tentar outra coisa, que aí vai dar início a um novo projeto, que aí então você tá recomeçando. Beleza. E nesse recomeço, você tem suas novas ideias e aí chega no seu projeto de novo. E a segunda opção que você tem é recomeçar a partir desse projeto aqui que você parou. Não recomeçando do zero. Tanto é que aqui embaixo de recomeçar tem aqui refatorar, que é você pegar a ideia que você já teve do projeto estagnado e começar a adicionar novas ideias a partir dele. E qual a diferença de eu desistir, criar um projeto novo, se eu vou voltar para cá de todo jeito, e de eu pegar um projeto que eu já tenho e recomeçar para refatorar as ideias dele? Basicamente, se você prestar aqui atenção no diagrama, nesse rápido diagrama, quando você desiste, você vai começar um novo projeto, recomeçar a ter novas ideias e vai ter o seu projeto. Só que se você olhar para aqui pro lado, você vai, muito provavelmente, você vai retornar para cá. Se você não tiver motivação suficiente, se aquele projeto você iniciou por conta de um momento de fraqueza, podemos assim dizer, porque você chegou num ponto ali que não estava conseguindo mais evoluir, aí você volta para cá de novo e vai fazendo esse loop. Aí você desiste desse projeto, começa um novo e tal, e vai fazendo esse loop o tempo inteiro. Só que você pegando um projeto sempre pegando um projeto estagnado e refatorando ele, adicionando novas ideias, uma hora
você vai terminar esse projeto. Porque muitas vezes você pode até tirar uma pausa para descansar, mas quando você voltar para ele, você vai perceber que o projeto não era tão ruim. Você que às vezes estava de cabeça cheia, estava esgotado mentalmente e achou que o projeto não estava andando do jeito que você queria. E sério, isso já aconteceu algumas vezes comigo e aconteceu inclusive com esse canal. Tanto é que agora eu tô tentando voltar com ele. Inclusive, uma boa referência que nós temos aí de refatorar ideias eu tava assistindo. Esses dias eu tava reassistindo o primeiro filme do Homem de Ferro, né? Onde é a apresentação ali da armadura, né? Do Tony Stark. E aqui a gente vê que o Tony Stark, ele fazia armas para o governo. Só que depois, quando ele é mantido em cativeiro por 3 meses, ele começa a perceber que as armas que ele tava criando tava sendo contrabandeada para terroristas, e esses terroristas estavam utilizando para dominar cidades. E isso fez com que ele parasse para refletir e analisar se as suas ideias estavam realmente certo, aquilo que ele tinha na mente, a idealização dele estava realmente certa. E aí ele percebe que depois que ele vê que as suas armas estavam sendo contrabandeadas, ele consegue recomeçar, parar de vender arma para o governo e criar a sua própria armadura para começar a ser um tipo de super-herói. E isso é muito da hora, porque quando você começa a repensar as suas ideias, repensar tudo aquilo que você vinha planejado, muitas vezes, nem sempre, você percebe que dá para fazer algo muito melhor do que aquela ideia que você já teve, seja para um jogo, seja para qualquer tipo de projeto que você tenha. Se você quer abrir sua própria empresa em qualquer ramo, em qualquer nicho, às vezes você tem uma ideia inicial, mas aquela ideia inicial serve só como protótipo para melhorar depois, né? Isso é por isso que quando você fica estagnado em alguma parte, é bom você dar uma respirada e recomeçar novamente. E foi isso que eu fiz com esse canal. Basicamente eu peguei a ideia dele que ele já tinha, ele já tá aqui, eu não apaguei nenhum vídeo, tá tudo aí ainda. Só que basicamente eu peguei a ideia que eu já tinha e dei uma melhorada nela de acordo com as minhas novas ideias, de acordo com os meus novos ideais, com a minha nova visão de futuro. Porque eu vou falar pra vocês, eu tinha perdido a motivação por causa de vários outros fatores externos aqui, coisa que acontece pessoal aqui, mas também uma coisa que tinha feito eu perder a motivação era esse nome aqui, Dev Incógnito. Era um nome que não refletia mais o que eu queria passar para vocês, porque a ideia quando eu criei o nome Dev Incógnito era para ser uma ideia tipo de desenvolvedor anônimo, porque Dev é de desenvolvedor e incógnito é sinônimo que fala, eu acho, é sinônimo mesmo, incógnito. Tive que me pesquisar no Google para não estar falando besteira aqui. Incógnito, a ideia que eu tive é sinônimo de desconhecido. Era essa a ideia que eu tive. Então, Dev Incógnito era para ser tipo desenvolvedor desconhecido, um desenvolvedor anônimo, algo do tipo. Tanto é que no começo a foto de perfil do canal era aquela máscara do Anonymous lá, né? Mas enfim, chegou o tempo que isso não tava refletindo mais a ideia que eu queria ter para vocês, que foi recentemente que eu comecei a explorar novas áreas, a explorar novas ideias, e esse nome não combinava mais com o que eu queria passar para vocês. E aí surgiu a Ether Code, que diferente de Dev Incógnito, que era só para ser uma ideia de tipo desenvolvedor desconhecido, aqui esse nome tem uma ideia, tem um fundamento e depois que você entende o fundamento dele, ele passa uma visão do que vocês vão ver aqui no canal. E para criar esse nome eu tive uma pequena ajuda do ChatGPT, que agora eu costumo dizer que é o meu sócio aqui para tudo. Porque algumas coisas, sempre quando eu quero ter algumas ideias, eu vou só jogando papo aleatório com ele até sair algo que eu consiga modificar pro meu gosto. Eu não pego algo do ChatGPT e já deixo do jeito que ele me deu. Eu pego, identifico ali, tal. Às vezes eu até misturo duas coisas que ele me deu, mas eu modifico para ficar
do meu jeito. E aí ele me deu de tantas coisas que eu falei para ele, e ele me deu esse nome e o significado desse nome. Basicamente aqui ele me deu uma ideia de que tipo, a Ether Code é um nome que combina duas palavras, a Ether e Code. Eu acho que isso é meio óbvio, mas ele me deu aqui embaixo a explicação, origem, significado e conotação da palavra. Que a Ether na mitologia grega é algo puro, né? É algo ali que é a quintessência que os deuses respiravam. É um conceito puro. Basicamente, ele então sugere que aqui tudo que vocês vão ver aqui é algo além do normal, é uma criatividade pura, uma inspiração pura, um espaço onde as ideias inovadoras são formadas. E code basicamente é o que todo mundo conhece, né? Que code é codar, de coding, né? Em inglês, que é de code, que é programação e tudo mais. Esse aqui não tem muito mistério. Então surgiu a Ether Code, que é algo de criação pura, inteligência pura, que é o que eu tenho. Mentira. E basicamente a ideia desse novo canal não é só mostrar para vocês eu desenvolvendo jogos, não é só mostrar para vocês os projetos que eu tô fazendo, mas a inspiração principal também desse canal é inspirar vocês a começarem a estudar direito também. Começar a mostrar para vocês que o estudo em si não é algo chato como se vê nas escolas hoje em dia, que todo mundo quer sair de lá. O estudo, se você pegar uma área que você gosta, é algo que vai influenciar o seu futuro e vai te abrir novos horizontes para você poder criar alguma coisa lá na frente. E essa é a ideia que eu quero trazer com esse novo canal. O foco ainda vai ser desenvolvimento de jogos, é óbvio, eu não vou sair do desenvolvimento de jogos, mas vez ou outra, dentro dos meus projetos de jogos, eu quero trazer algumas especificações de outras áreas para mostrar para vocês a importância dos estudos e como áreas diferentes podem conversar entre si. É isso que eu queria dizer. Esse vídeo ficou um pouco longo. Eu não tenho muito costume de fazer vídeo longo e provavelmente esse aqui vai dar um trabalho para editar. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero que vocês me acompanhem nessa nova jornada. Provavelmente quase ninguém assistiu até o final, provavelmente quase ninguém vai assistir esse vídeo porque eu passei um bom tempo sem postar e também agora eu mudei o nome, o algoritmo do YouTube dá uma bugada. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta aí o que vocês acham e é nóis. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute.